Eu não sei o que está acontecendo, não é? Eu Tem acho que alguém boicotando a nossa o live. Instagram está nos boicotando. Não sei se é porque deve ter outras lives no mesmo horário, mas O enfim, seu travou também? travou também. Eu não sei se é problema Ah, do Instagram, instabilidade, mas enfim. Professor, eu estava dizendo que o que me parece é que, com relação a esta situação do juízo de admissibilidade, faltou um pouco de um estudo empírico, não é? Porque nós temos muitas causas, por exemplo, eu dou um exemplo clássico do escritório que eu atuo. é, Houve a interposição de uma apelação e logo a gente vai fazer o quê? Contagem do prazo antes de fazer as contrarrazões. Estava precluso, transitou em julgado, né? Despachei com o juiz, falei, excelência, eu quero que certifique o trânsito em julgado. Doutor, vou certificar, mas vou mandar para o tribunal. Então, assim, ele não pode. um processo transitado em julgado ficou 4 meses no tribunal, apenas para o relator decidir monocraticamente aquilo que já estava certificado. Então, me E se parece ele que... fizer o juiz de admissibilidade, cabe reclamação, Exatamente. porque ele Exatamente. usurpou a competência do tribunal, né? Exatamente. Então, me parece que faltou aí um estudo empírico, não é? Para verificar quantos eram os casos que ficava travada essa apelação porque o juiz, enfim, fazia esse juízo de admissibilidade. Não sei, não sei. Eu acho que o CPC, e eu vou ter uma oportunidade de falar com o professor Daniel Assunção Neves sobre os 4 anos de vigência do CPC, porque eu acho que a gente tem que refletir muita coisa que veio em benefício, muita coisa que pegou e algumas coisas que foram utópicas, né? Utópicas. E eu acho que a academia ela tem que contribuir com isso. Contribuir no sentido de... eu tenho, e isso eu falo para meus alunos, eu tenho uma grande aversão de doutrina que fica escrevendo sobre utopia, né? Eu acho que a E que melhor não é doutrina útil, né? a melhor doutrina é aquela que vai escrever para modificar a situação fática, né? A gente está aí com o Poder Judiciário com 80 milhões de demandas e tudo bem, fala, olha, aqui não se aplica precedentes, eu não quero precedentes aqui, tudo bem, então como a gente vai resolver esse acervo, não é? Só fiz esse à parte e devolvo a É. palavra para o senhor. Porque, Bruno, na verdade, se a gente pensar na prática, né, os casos em que se admite ou não uma apelação, eles são extremamente objetivos. Sim, Então, o juízo de admissibilidade de uma apelação é extremamente mecânico. sim, Portanto, deixá-lo por questão de economia processual no juízo de primeira instância, e vamos dizer a verdade, cabendo agravo de instrumento no caso da decisão negativa, era muito mais prático. Eu penso que é o contrário do que fizeram com o próprio recurso especial extraordinário. Lá sim tinha que subir independentemente de juízo de admissibilidade. Lá sim o juízo acaba sendo extremamente subjetivo, né, em termos de elementos de cabimento. Mas houve essa distorção. Então, na prática, primeira instância simplesmente faz um recebimento mecânico, atos de cartório, nem passam pelo juízo de primeira instância o conteúdo de uma apelação, né? Isso nos faz voltar também nos casos de juízo de retratabilidade. Eu sempre pergunto isso para os alunos. Interposta uma apelação, o juiz pode se retratar? Raro agora dele ler uma apelação, porque não é ele mais que faz juízo de admissibilidade, mas como regra não, porque quando o juiz profere uma sentença, ele esgota a sua função jurisdicional e, portanto, agora a bola estará com o tribunal se houver a apelação. Portanto, a regra é de não cabimento de juízo de admissibilidade na apelação. Claro, temos as exceções, né? Sentença sem mérito admite retratação caso tenha apelação, sentença de improcedência liminar, as sentenças do ECA permite indeferimento de petição inicial. Nós temos 4 exceções que permitem o juízo de retratação na apelação, mas isso não é regra. Recebeu a apelação, ela é admitida, abre vista a parte contrária para contrarrazões, independentemente de juiz de admissibilidade, os autos são remetidos ao tribunal, né? Com ou sem reexame necessário, se for nos casos do 496, se tiver caso de reexame necessário, sobe junto com essa finalidade.
no tribunal. Né? Antes de subir ao tribunal, eu já estava esquecendo de uma outra novidade que a gente também fala na interposição da apelação, quando senta para escrever. A apelação ganhou preliminar. A apelação passou a permitir preliminares. E eu vejo muitas vezes um aluno falando, professor, a preliminar da apelação tem que bater com as preliminares da contestação do 337? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As preliminares da apelação do 337 têm uma finalidade e a preliminar da apelação é o nosso antigo agravo retido. Né? A preliminar da apelação é o nosso agravo retido. Eu, na minha vivência da advocacia, eu tenho aqui, eu brinco, né, que nos meus processos de primeira instância eu tenho um caderninho, hoje já digital, mas eu tenho um caderninho das coisas que eu não me conformei no processo. Então eu vou fazendo uma lista das coisas que eu não me conformei, mas eu não pude interpor o agravo de instrumento porque eles não era cabível. Então eu coloco lá, né, página tal, como a gente tem no TJ de São Paulo aqui no ESAGE, página 81, ontem eu estava anotando, página 81, né, teve uma decisão interlocutória que tratava de valor da causa, e aquela interlocutória que trata de valor da causa não permite agravo de instrumento. Anota, né, e lá na apelação, se você ainda tiver interesse, pode ser que você venha até perder o interesse, pode ser que você ganhou o processo, fala, aquela testemunha que foi ouvida, que nem poderia ter sido ouvida, mas nem mudou nada, não tem interesse. Se aquela questão interlocutória, que ficou dormindo no processo, como dizia o professor Barbosa Moreira, né? A gente fazia agravo retido para questões que ficavam dormindo, aí ele ficava dormindo, é a mesma coisa, só que o código é o seguinte, ó, ao invés de ficar fazendo agravo retido, anote você aí nas tuas coisas, e quando chegar a apelação ou as contrarrazões da apelação, você traz essas questões interlocutórias para que sejam apreciadas. E é interessante que uma preliminar de apelação pode, inclusive, derrubar a própria sentença e fazer o retorno aos autos, né? Para que haja um novo julgamento, para que haja a colheita de uma prova. Né? E o legal, e uma crítica que eu também tenho ao código, é um pouco mais... A gente discute isso na pós. O código bagunçou o conceito de reforma e anulação. Sim. Né? Há uma confusão, porque quando nós apelamos, ou nós queremos que o tribunal reforme a sentença e, portanto, corrija um erro, injudicando um erro de conteúdo, um erro de recheio da sentença. O juiz julgou errado no seu conteúdo. Então, havia uma prova que dizia não é pai e ele mesmo assim julgou procedente. Apelo para que julgue improcedente, o que na primeira instância foi procedente. Isso foi um erro injudicando, quero reforma. Tribunal, corrija. Não, mas eu quero outra sentença. Não. Você quer que o tribunal profira um julgamento e que substitua aquele julgamento anterior. É um efeito substitutivo que vai gerar ali. Mas, vamos imaginar que o juiz de primeira instância julgou extra petita. Pedir para rescindir um contrato e o juiz de primeira instância me deu dano moral. Pedido uma coisa, julgou fora. Essa sentença, ela padece de uma nulidade. Né? Ela padece de um efeito. Ela vai ter que ser ineficaz para que no lugar dela seja proferida outra. Então eu não quero reforma tecnicamente. Eu quero a invalidade. Eu não vou nem entrar no conceito de nulidade ou anulabilidade, porque isso mistura com os civilistas e o povo pira, porque acha que é a mesma coisa dos civilistas, né? Mas, na verdade, o código meio que confundiu, né? O código meio que bagunçou. Então, quando nós redigimos uma apelação, nós precisamos deixar muito claro o que desejamos do tribunal. Nós desejamos que o tribunal reforme a sentença e profira um outro julgamento corrigindo o erro da primeira instância,
Ou nós queremos que o tribunal invalide aquele ato judicial para que no lugar dele seja proferido outro ato. Sim. Jogue no lixo, não dá para aproveitar. Um ato dado por um juiz absolutamente incompetente. Vou ter que anular todo o processo e voltar. Né? Ou seja, isso muda na prática o seu pedido recursal. E, claro, vai ter um outro efeito. Quando nós pedimos a invalidade de um ato judicial para que seja proferido um outro no seu lugar, nós vamos indagar se há ou não aplicação da teoria da causa madura. Tribunal. A regra, quando um tribunal invalida uma sentença, ele, por praxe, invalida e determina o retorno dos autos à primeira instância. Vamos imaginar que o juiz não deu uma prova, eu preciso fazer uma perícia, o juiz não me deu a perícia, faço a apelação, o tribunal anula a sentença, volta, colhe a prova e profere uma outra. Né? A pergunta é, sempre o tribunal precisa mandar voltar quando ele invalida, se ele reforma, não. Se ele invalida, sempre ele precisa mandar voltar. Se houver aplicação da teoria da causa madura, o próprio tribunal julgará o mérito. Né? Então, quer dizer, são questões práticas. E tem gente que olha, teoria da causa madura e fala, nossa, que assunto teórico. Não, 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 isso não tem nada de teórico. Isso é prático, isso é a problemática da conclusão da sua redação da apelação. Quando você está redigindo, você vai pedir o quê para o tribunal? Isso é muito dia a dia, isso é muita prática. Sim. Professor, um ponto também que foi objeto, na verdade houve uma reforma do anteprojeto para a lei aprovada, é que buscaram, né, no projeto, buscou-se se retirar o efeito suspensivo da apelação. Não é? Mas não conseguiram. E aí, por uma questão tradicional, continuou. Uma coisa que eu acho que a advocacia ela não está muito habituada, e aí eu estou entrando em um outro assunto, mas que tem uma correlação, é com relação ao que o professor Cássio Scarpinello ele diz, né? Tornar a exceção em regra, ou seja, como retirar o efeito suspensivo da apelação. Nós sabemos que existe o rol, né, das hipóteses, mas pouco eu vejo na prática pedir as tutelas na sentença, né? Então, pouco nós verificamos na prática, e aí os alunos têm uma certa dificuldade de falar, professor, mas como que eu vou te pedir uma tutela provisória na sentença? Para que eu vou pedir isso se o juiz ele já vai dar uma tutela definitiva? Aí eu falo, dá uma olhada lá, dá uma olhadinha quando não tem efeito suspensivo. Ou seja, você retira o efeito suspensivo, né? E muitas vezes você tem a possibilidade de pedir a tutela, seja a tutela de evidência, uma grande novidade do CPC, mas a própria tutela provisória, não é? A tutela provisória antecipada ou cautelar. De urgência, né? A de urgência. Então, pouco isso. E eu parei para pensar esses dias, eu falei, isso, por exemplo, a OAB nunca cobrou de um candidato, né? E graças a Deus. Graças a Deus. Não. Graças a Mas, Deus, Bruno, né? você sabe que o interessante é as pessoas não sabem pedir isso. Sim. E os juízes não sabem dar. Exatamente. Poucos magistrados. Se você, né, nós que mexemos com o processo, a gente adora, né, pedir uma coisinha diferente. Sim, quando você sim. fala, eu vou usar, né? Às vezes eu fico, eu vou usar isso aqui só para ver como é que funciona. Eu tô doido para ter algumas tutelas antecedentes, né, que gerem estabilização e que a gente possa na prática mexer. Mas o caso da tutela antecipada, ou da tutela cautelar, ou da tutela da evidência, dentro da sentença, é um mito, porque nós, profissionais, pouco pedimos e os juízes não dão. Né? O legal é que você leva essa discussão para reiterar no tribunal. Então, você vai escalando, né? Mas eu entendo que tem muito valor hoje no mercado o profissional, né? O advogado,
que sabe mexer com as tutelas provisórias e que sabe mexer com as tutelas provisórias em grau de recurso. Porque você falou uma coisa muito legal, né? Bom, o cliente não está nem ligando para a sentença, o cliente não está nem ligando para o trânsito em julgado, o cliente quer receber hoje, né? Aquela posse, aquela criança que precisa de uma visita, né? Enfim, o cliente quer agora o efeito prático. Não adianta você falar para ele, vai ter sentença, quer fazer coisa julgada. Não quero isso não, doutor. Eu quero poder fazer tal coisa, né? Mas você tocou num ponto muito interessante. O efeito dos recursos, no final das contas, todos os recursos agora podem ter efeito suspensivo. Sim. Todos. Até o recurso especial e extraordinário, que antes tinha, não tinha, a doutrina construiu, fazia cautelar para dar efeito suspensivo. Agora não. Todos os recursos, né? Na apelação, ele veio automático. E, de fato, não precisava. Poderia ter deixado o efeito suspensivo no 995, como está para todos os recursos. Exatamente. Pede, demonstra requisito. Se houver requisito, suspende. Se não, deixa executar. Exatamente. Porque o que eu verifico, e aí eu acho também que faltou uma análise de um estudo empírico. Primeiro, a gente tem poucos advogados, e aí também eu estou entrando em outra seara. Porque o que vai possibilitar isso que o cliente quer, e eu penso, desculpa até que eu vou pensando aqui, e o que o cliente quer receber, não é? No atual cenário que nós temos no país hoje, por exemplo, e eu costumo dizer para os meus alunos, falo, olha, eu fui doutrinado a litigar, né? A gente tem que afastar essa ideia, mas nós processualistas, né, do Código de 73, nós temos grande Queremos fazer petição inicial. Exatamente. Então, veja, o que eu quero? Eu quero que essa empresa pague, porque eu não sei daqui 3, 4 anos como que ela vai estar. Então, se eu consigo iniciar o cumprimento provisório agora, pelo menos eu sei que está lá resguardado. Reservo bens, pelo menos. Exatamente. Porque lá na frente eu não sei sobre isso. E daí eu acho que é a dificuldade da advocacia. Porque aí fala o seguinte, mas Bruno, se lá na frente houver uma reversão, tem responsabilidades e tudo mais. Eu falo, mas na tutela provisória também tem. E todo advogado pede tutela provisória. Agora, cumprimento provisório, se você pegar... Eu peguei um estudo empírico sobre isso, era algo assim assustador. Era algo tipo 80% pedia tutela provisória e 10% pediu o cumprimento provisório de sentença. E aí o argumento era porque existia uma responsabilização sobre a possibilidade de reversão. Então, é um pouquinho E, Bruno, difícil. É loucura a gente pensar que o juiz, e tem gente que nega isso, tem juiz que não usa isso, o juiz ele pode dar uma tutela provisória numa cognição sumária, só ouvindo o autor, mas ele não pode dar uma tutela provisória na sentença quando ele já tem uma cognição exaurente? Que loucura! Quem pode mais, pode menos. Né? Claro, então, quer dizer, não faz sentido, mas na prática, e vou dizer que o processo seria muito mais efetivo se a gente ganhasse a possibilidade de tirar o efeito suspensivo da apelação. Né? A gente conseguiria muito. Olha aí, um grande amigo, o professor Paulo Oliveira. Professor Boa noite. PH. Um grande amigo. Um abraço, amigo. Bom, vamos continuar então falando de apelação. Né? Essa discussão foi bem legal, mas feita, os alunos todos, o João aí, várias pessoas. Bom, feita a apelação, portanto, ela é formalizada na primeira instância, sobe ao tribunal. E no tribunal, pouco também olhamos para o artigo 932. Pouco olhamos para os poderes do relator. Então, quando eu faço uma apelação, eu já estou mirando no que o relator vai fazer sozinho, porque é ilusão achar que tudo vai para o órgão colegiado. No TRF, aqui da terceira região, que é o nosso, poucos recursos vão para o colegiado. A grande massa das apelações são julgadas monocraticamente, a ponto de você ter que fazer um agravo interno para levar aquilo
por órgão colegiado e obter um acordo e poder escalar para Brasília. Então, quando você for preparar uma apelação na prática, cuidado com o 932. E uma coisa que o CPC fez e que ainda não vivemos, não aprendemos, é o sistema de precedentes. O sistema de precedentes terá forte influência no julgamento da sua apelação, a ponto de permitir o julgamento monocrático. Né? Na verdade, ele tem em todo o processo, né? Inclusive, é causa de improcedência liminar lá atrás, né? Então, de tutela de evidência. Exatamente. Né? E ainda há quem refute que no Brasil exista precedentes, não é? Então, ainda que seja a brasileira, nós temos, né? Eu falei com a professora Luana Pedrosa, falei o seguinte, professora, quem refuta parece que não vive na globalização, né? Não existe mais essa ideia de civil law e common law estagnado, né, professor? O nosso sistema de precedentes, ele é diferente, ele é nosso, né? Porque o nosso precedente não é de fato, o nosso precedente é de tese jurídica, como o sistema alemão, como o sistema italiano, né? Como o sistema francês, ele é de tese jurídica e ele vai ter grande influência no julgamento da sua apelação. Então, quando fizer uma apelação, já estude os precedentes do próprio tribunal e os precedentes do STJ, porque eles terão ali um impacto gigantesco no seu recurso. E é fácil hoje, né, professor? O Código até instituiu isso, né, que a questão da instituição dos núcleos de gerenciamento de precedentes, não é? Então, até os alunos, né, que têm interesse em fazer pesquisa empírica, que eu acho que falta muito na graduação, hoje cada tribunal tem um núcleo de gerenciamento de precedentes e o próprio CNJ tem o núcleo nacional de precedentes. Então, você entra lá, tem lá o IRDR, quais são os temas discutidos, as teses. Acho importante isso também. Por quê? Porque, de fato, isso vai influir. Primeiro, numa distribuição de uma petição inicial, né? Então, se eu vou distribuir uma petição inicial e já tem um precedente contrário à minha tese, minha inicial sequer vai prosseguir, o juiz vai julgar liminarmente, né? Então, acho que é importante aí avisar os alunos com relação a isso. Tem que saber. E é algo que é um pouco indigesto de estudar. E você não vê quase a galera estudando o sistema de precedentes. Isso tem que estar no radar aí para quem é advogado, para quem está aí no dia a dia e para quem está estudando para exame de ordem ou para concurso. Os magistrados, né, doutor? E os magistrados, porque se nós adotamos o sistema de precedentes, nós temos que adotá-lo como inteiro, né? Então, se é um sistema de precedentes, existe a técnica da distinção. Então, eu tenho que oportunizar, sobretudo em razão do artigo 9º e 10º do CPC, do contraditório substancial. Oportunize primeiro a parte para que ela possa demonstrar, por exemplo, quando a gente está falando de petição inicial, que o caso dela é diferente daquele precedente estipulado pelo tribunal. E a gente não verifica isso na prática, né? Então, é somente uma aplicação mecânica da história. E não é bem assim. Até porque, se nós pegar, igual o doutor disse, o nosso sistema de precedentes é completamente diferente. Eu falo isso porque minha dissertação foi sobre IRDR. Ora, se eu pegar o Instituto Alemão e o Instituto Brasileiro, tem uma diferenciação substancial. E sobretudo, como que eu consigo falar que é uma matéria estritamente fática aqui? Não é? Ou uma matéria estritamente de direito, na verdade, que é o que traz o nosso código. Direito e fato, muitas vezes, eles estão entrelaçados ali, não é? Então, desculpa, a gente vai falando sobre processo e a gente... Né? Desculpa aí, eu saí um pouco da conversa. Imagina. Bom, então, quando falamos de apelação, né, penso que os principais aspectos... a gente pode falar uma noite inteira de apelação. Eu costumo, né, na pós, dedicar 2 dias para a apelação, de tão importante que é esse recurso, né, de tão prático e usual.
E como falei para vocês, né, ele sempre vai gerar estudos em relação à teoria da causa madura, né, em relação aos efeitos do recurso, isso vale um cuidado, uma atenção muito grande com a aplicação dos precedentes e o 932, como que vai se comportar o julgamento monocrático numa apelação, né? E deixo também sugestão de leitura para quem vai estudar o julgamento estendido, a técnica de julgamento estendido lá do 942, que se aplica, né? Essa técnica se aplica nas apelações. Então, são temas aí de estudo. Bruno, os temas que eu separei eram esses, né? Eu Perfeito, agradeço professor. muito o carinho do convite, fico sempre à disposição de Santo André, já falei do meu carinho aí pela cidade, né? Faz tempo que eu não vou a Santo André, mas o meu carinho, né, com todos os alunos. Eu acho que não, acho que eu fui ano passado dar uma palestra na OAB, né? Foi? Não, não foi em Santo André. Estou confundindo. Eu acho que eu fui em São Bernardo. Foi. O Passo é muito parecido, né? A região ali dos dois. Sim. Eu estou confundindo. Eu fui no ano retrasado em Santo André dar uma palestra, mas registro meu carinho aí pela cidade, pelos alunos todos, e fico à disposição quando acabar, né, essa história de pandemia, da gente não poder sair de casa, eu vou com o maior prazer. Está convidadíssimo, professor. Tenho certeza que o senhor, de forma didática, aí explicou a apelação. Mais uma vez, tem muitos alunos aqui, né? Convido todos os alunos a seguir o professor Darlan, que dá dicas incríveis aí sobre exame de ordem. Tenho certeza que muitos aqui estão aqui nesse intuito, né, de ouvir o professor Darlan. Quando eu postei no meu grupo de pesquisa, todo mundo, professor Darlan, professora Isabela, também, que é presidente da comissão da moda, falou, Bruno, me mandou uma mensagem na hora, eu devo minha aprovação ao professor Darlan, meu Deus. Enfim, professor, só tenho a agradecer a humildade de ter aceito o nosso convite e desde logo já deixo o convite aqui aberto para que quando retornarmos aqui às atividades presenciais, venha falar conosco aqui também uma palestra, enfim, ficaríamos aqui o dia inteiro. Quem gosta de processo fica o dia inteiro falando sobre processo, não é? Aliás, eu acho o processo muito mais legal, não é? Existe aquele negócio de direito penal mais legal, mas processo é o que nos fascina, processo... eu costumo brincar, falo, o que o professor Francisco está aqui, o professor de Direito Civil, eu falo, aquilo lá que o professor Francisco ensinou para vocês não serve de nada, né? É o processo que vai levar tudo isso lá a conhecimento do magistrado. Então, professor, muito obrigado, não vou me alongar mais. Muito obrigado em nome da doutora Andréa Tartucci, presidente aqui da Mande um abraço, André, em meu nome. Agradeço. Pode deixar. Pode deixar. Agradeço aos alunos aqui que acompanharam. E é isso, professor. Muito obrigado, viu? Muito obrigado de verdade. Forte abraço, gente. Tchau, tchau. Excelente sexta.